Mais de 10 horas de sessão, muitos momentos de tumulto e o Congresso Nacional não conclui a votação das novas metas fiscais pedidas pelo governo. Deputados encerram votação da medida que cria taxa maior para empréstimos do BNDES. E essa edição vai destacar também: Ministro da Saúde fala a deputados sobre falta de pessoal nos hospitais federais do Rio de Janeiro e outras demandas da saúde pública. E sessão solene celebra a chegada do Dia Nacional do Perdão, em memória do menino Ives Ota e em favor da paz para todos. Olá, são 3 horas e 47 minutos. O Jornal da Câmara começa agora. O plenário Ulisses Guimarães teve nesta quarta-feira e madrugada de quinta mais uma maratona de votações feitas por deputados e senadores. O destaque nas sessões do Congresso Nacional foi a análise das novas metas fiscais pedidas pelo governo para legalizar gastos maiores que a arrecadação. Mas também houve votação somente na Câmara. Como sempre, a repórter Dini Moraes acompanhou tudo desde cedo. Olá, Dini. Um dia muito cansativo, mas teve resultados? Boa noite, Keila. Boa noite ou boa madrugada. Quem está acompanhando a gente ao vivo aqui na TV Câmara, os insones, né? Ou quem vai acompanhar o jornal amanhã pelo YouTube. Bom, enfim, foi um dia bem longo, sim, Keila, com diversas votações. E respondendo a sua pergunta, se teve resultado? Sim, teve resultado porque vários pontos foram colocados em votação. Foram 8 vetos presidenciais votados um a um, além desse projeto considerado o mais importante, tanto pelo governo quanto pela oposição, que altera a meta fiscal. O que é meta fiscal? Nada mais é do que o balanço do orçamento público no final de cada ano. O governo está pedindo autorização para o Congresso para aumentar o saldo negativo, tanto em 2017 quanto em 2018. Vários pontos da sessão foram questionados novamente. Mais uma vez, a gente ouviu a oposição reclamando da condução do senador Eunício Oliveira, que é o presidente do Congresso Nacional, em vários pontos da sessão. Mas, no fim, o texto principal que altera essa meta, autoriza que o governo gaste a mais, tanto agora em 2017 quanto ano que vem, em 2018, o texto principal foi aprovado. O que ficou faltando foram votar 2 pontos que o PT pediu para que fossem votados separadamente. E esses votos separadamente, agora às 13h30 da manhã, não tinha deputado suficiente para fazer essa votação nominal pelo sistema eletrônico, tendo em vista que eram necessários 257 e só se alcançou 219. Enfim, Keila, foram vários pontos polêmicos durante a sessão e a gente pode ver um pouquinho do debate no trechinho que a gente separou. Vamos ver? Eu me lembro aqui, agosto de 2015, a presidenta Dilma mandou uma meta com um déficit de 30 bi. O relator do orçamento é esse que hoje é ministro da Saúde, Ricardo Barros. Foi um escândalo. Não pode ter meta com déficit, dizia ele. E colocou uma meta superavitária. Essa votação é importante. Nós estamos aprovando uma meta para que amanhã o orçamento possa ser entregue. Diferente de orçamentos anteriores, com metas fictícias, o orçamento de amanhã terá uma meta firmada, aprovada na LDO de 2018. A antiga meta tinha pressupostos. A inflação, ironicamente, muito baixa, deprime as receitas. A baixa recuperação da economia ainda lenta também corrói o crescimento potencial da arrecadação. O Congresso também determinou a revisão da meta ao alterar radicalmente o refis e a reoneração. E algumas receitas extraordinárias de privatização e concessão se atrasaram em função da conjuntura brasileira. Não é uma questão de opinião, torcida ou desejo. É um raio-x da realidade. Está sendo proposta aqui uma mudança da meta fiscal porque o governo ampliou investimentos na infraestrutura do país. Está sendo proposta uma mudança na meta fiscal porque o governo, eventualmente, ampliou recursos para as universidades, para os institutos federais de educação, para investimentos na ciência e na tecnologia do país. Está se propondo uma mudança na meta fiscal, por acaso, para ampliar
o valor do salário mínimo, para dar um ganho real ao salário mínimo, para ampliar o número de pessoas que têm acesso ao Bolsa Família num momento de crise? Não, é justamente ao contrário. Mas, Dini, com essa pendência desses 2 pontos que ficaram para a próxima sessão, marcada para terça-feira, como é que fica o prazo para a promulgação, para a validação dessas metas fiscais? Boa pergunta, Keila, porque, na verdade, o governo estava com pressa para votar tudo isso hoje, porque, constitucionalmente, o governo precisa mandar a lei orçamentária do ano que vem, a lei orçamentária de 2018, até hoje, até 31 de agosto. E já era interesse do governo de mandar com a meta atualizada, ou seja, com a autorização para que os gastos fossem de para que o saldo final, no caso, a meta fiscal, fosse de 159 bilhões negativos e não 129 bilhões negativos, como estava previsto anteriormente. Agora há pouco, a gente conversou aqui na saída do plenário com o senador Eunício Oliveira e ele disse que foi informado que o governo irá mandar a peça orçamentária, assim como manda a Constituição, no entanto, com a meta anterior, sem essa alteração aí para 159 bilhões de reais. Ou seja, essa mudança, essa autorização para que sejam gastos mais de 30 bilhões de reais, terá que ser feita posteriormente. Inclusive, já está até marcada uma nova sessão do Congresso Nacional para terminar essa votação das metas, da alteração das metas fiscais, para terça-feira, às 7 horas da noite. Então, só para a gente relembrar, o governo está pedindo autorização para poder aumentar os gastos públicos, tendo em vista que não vai ter a arrecadação que prometia ser, né, prometia receber. Então, a autorização para que em 2017, que é este ano, em vez de ter 139 bilhões negativos, o governo quer terminar o ano em 159 bilhões negativos. E, para o ano que vem, em vez de encerrar o ano em 129 bilhões negativos, quer encerrar o ano também em 159 bilhões negativos. E como é o orçamento, para poder fazer essa alteração, precisa da autorização de deputados e senadores, Keila. Só que assim, a gente precisa ressaltar que antes de acontecer essa votação, que é a votação considerada mais importante pelo governo e pela oposição, votação essa, inclusive, que durou 10 horas e meia aqui nessa sessão do Congresso, foram necessários votar os vetos presidenciais que trancavam a pauta. E aí, como eu disse, a sessão toda durou cerca de 10 horas e meia, com também muita polêmica. Vamos ver a reportagem das votações que aconteceram antes dessa última votação. A primeira votação da quarta-feira foi do plenário da Câmara. Deputados terminaram de votar os pontos que faltavam da medida provisória 777, que muda a taxa de juros do BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Apesar da polêmica, o texto foi aprovado e segue para o Senado. Essa mudança vai encarecer o crédito de longo prazo. Isso vai desestimular os investimentos privados e, portanto, serão gerados menos empregos e será gerada menos renda no Brasil. Ora, isso é o contrário do que o país quer nesse momento. Os subsídios só se transformaram num grande rombo fiscal, que a sociedade está pagando um preço altíssimo por conta da irresponsabilidade governamental daqueles que usaram a TJLP como instrumento para atender fortes grupos econômicos. Os grandes empresários, que levam 70% do desembolso do BNDES, estão a sorrir porque eles conseguem o dinheiro barato. E o trabalhador paga a conta, assim como o contribuinte. Aí foi a vez de transformar o plenário da Câmara em plenário do Congresso Nacional, quando deputados e senadores se juntam em uma mesma sessão. Em pauta, 8 vetos presidenciais. Entre eles, mudanças na Floresta Nacional do Jamanchim, no Pará. É um equívoco esses vetos na Jamanchim, apenas a trocar a nomenclatura unidade de conservação por área de preservação ambiental. Isso quer dizer mais flexível para que você pudesse ter alguma atividade econômica trabalhando nesse processo e não expulsar os agricultores daquela área. É isso que nós estamos votando. Esse veto, presidente, foi fruto de uma pressão internacional, porque o Brasil, ao manter da forma como foi aprovada, destrói com a sua credibilidade e o que foi assinado em Paris
nós temos compromissos internacionais com a preservação do clima. Ao mesmo tempo, é inadmissível destruir com a floresta amazônica para poder viabilizar as 42 usinas hidrelétricas na bacia do Tapajós. 7 vetos presidenciais foram confirmados, mas um foi derrubado pelos deputados e senadores com a concordância do governo, o que tratava da regularização de imóveis rurais. Com isso, o que havia sido vetado agora será incorporado à nova lei de regularização fundiária. Esse veto, ele veta justamente o perdão de dívida para famílias pobres da reforma agrária e esse débito, segundo o INCRA, não chega a 20 milhões de reais. Milhões. Sabe o que é 20 milhões? É uma emenda e meia de um deputado federal dessa casa, você perdoa a dívida de dezenas e centenas de famílias da reforma agrária do Brasil. Então, somando tudo, Keila, como a gente pôde ver, teve votação no plenário da Câmara só e também no plenário do Senado e da Câmara, ou seja, no plenário do Congresso Nacional, que é quando deputados e senadores se juntam para fazer as votações em uma só sessão. Somando as 2 sessões, foram 15 horas de trabalho aqui no plenário Ulisses Guimarães. E lembrando que, para terminar de votar a meta fiscal, a mudança nas metas fiscais, tanto de 2017 quanto de 2018, já foi convocada uma nova sessão do Congresso Nacional para terça-feira que vem à noite. É com você, Keila. Obrigada, Dini. Um trabalho que só termina na terça, então. Exatamente. Um bom dia. Bom dia. O deputado Rodrigo Maia, presidente da República em exercício, participou de um evento com parlamentares e prefeitos. Foi a oficialização da chamada Bancada da Frente Nacional de Prefeitos. A reunião foi organizada pela Frente Nacional dos Prefeitos para discutir as principais pautas dos municípios brasileiros em tramitação no Congresso Nacional. Rodrigo Maia participou como presidente da República em exercício e defendeu uma nova partilha dos impostos e contribuições entre o governo federal, estados e municípios. Deputados da Frente Parlamentar citaram as propostas em discussão no Congresso que consideram mais importantes para mudar o cenário de crise financeira vivida pela maior parte das prefeituras do país. Eu queria citar um, que é o projeto da CID Municipal, que é uma contribuição sobre os combustíveis para financiar a tarifa do transporte público. É uma proposta muito boa, é uma PEC, já foi aprovada na comissão especial e eu fiz parte dessa comissão, aliás, foi apensado um projeto meu também. Eu considero da maior importância, porque nós podemos baratear o transporte coletivo e isso é bom para as prefeituras e muito melhor ainda para o usuário. A questão dos precatórios, que é um problema para todos os municípios brasileiros. Nós temos lá em discussão na Câmara esse projeto, já passou pelo Senado e é importante que ele seja ajustado à realidade financeira dos municípios. É um direito do cidadão, mas é preciso compreender que a realidade financeira nem sempre permite o pagamento de precatórios no período previsto pelo projeto. Acho que adequar esse período de pagamento junto à condição fiscal é necessário para que a gente possa ter garantia que os municípios não entrem em mais dificuldades e possam honrar seus compromissos. Rodrigo Maia também disse que a prorrogação do prazo de adesão ao programa tributário conhecido como Refis permitirá uma arrecadação de aproximadamente 9 bilhões de reais. O prazo venceria nesta quinta-feira e foi prorrogado por medida provisória até o final de setembro. Rodrigo Maia, que esteve na Câmara para participar de um evento do PCdoB, disse que nunca acreditou na arrecadação de 13 bilhões, como havia sido previsto pela equipe econômica. Essa projeção levava em conta o texto original da medida provisória, que agora está sendo objeto de negociações. Eu acho que o acordo que está se construindo no Refis, pelo que eu estou vendo, ele vai chegar muito perto da meta que está proposta. Eu nunca achei que o governo teria capacidade de arrecadar 13 bi. Mas está aí na ordem de 7, 8, 9 bi, acho que é um número importante, já se arrecadou, parece 4 bi. Né? A equipe econômica tem que entender também que tem uma realidade do ponto de vista fiscal e tem uma realidade do ponto de vista da economia, da vida das pessoas. Em decisão inédita, a Câmara dos Deputados anunciou um corte de despesas e uma ampliação das receitas da Casa em 457 milhões e meio de reais. O comunicado da mesa diretora, assinado pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e pelo primeiro secretário, deputado Jacobo, explica como a instituição pretende alcançar essa meta. E esclarece que a medida é adequada ao cenário econômico do país, que impõe restrições aos gastos públicos. A
Câmara anunciou 2 linhas de esforços financeiros, uma baseada em corte de despesas da ordem de 236 milhões de reais programado para este ano, o que inclui redução de gastos com obras, investimentos e com pessoal. Uma das medidas previstas é o término do funcionamento da gráfica da Câmara no período da madrugada, para o fim do pagamento de adicional noturno. A Câmara também pretende economizar ao substituir em algumas áreas a água engarrafada por filtros de água encanada e com a instalação de luzes de LED, que gastam menos energia. Para aumentar a receita, a Câmara vai contratar a Caixa Econômica e o Banco do Brasil para o processamento bancário da folha de pagamentos da casa. E com isso, espera receber de imediato 70 milhões de reais, seguido de mais 151 milhões em pagamentos nos próximos 5 anos. Segundo a mesa diretora, a receita arrecadada com a operação será transferida ao Tesouro Nacional, retornando aos cofres públicos. Deputados da Frente Parlamentar Ambientalista e entidades ligadas à defesa do meio ambiente protestaram na Câmara nesta quarta-feira contra o decreto do governo que extingue a Reserva Nacional do Cobre e Associados, a chamada RENCA. A medida permite a exploração mineral em parte da área na divisa dos estados do Pará e do Amapá. Os militantes ambientalistas distribuíram mudas de IP e entregaram aos parlamentares 700 mil assinaturas contra a extinção da Reserva Nacional do Cobre e Associados. O governo revogou o decreto publicado na semana passada, mas reeditou a medida nesta terça-feira. Os deputados querem discutir o assunto. Nós agora estamos votando, espero que aprovemos a audiência pública para que a sociedade civil seja ouvida junto aos Ministérios do Meio Ambiente, Ministério das Minas e Energia, Ministério da Justiça, como foi dito aqui na questão da demarcação das terras indígenas, e saber exatamente o que quer dizer esse novo decreto. Além da extinção da reserva, deputados e militantes condenaram o que consideram uma série de retrocessos na política ambiental. Nós estamos aqui unidos contra a extinção da Reserva Natural do Cobre, contra o desmonte do licenciamento ambiental que se tenta fazer agora, a tentativa de liberar o uso de agrotóxicos proibidos no mundo inteiro, querem permitir aqui no Brasil, a tentativa de facilitar a venda de terras para estrangeiros, a iniciativa de dificultar a demarcação de terras indígenas. É um momento difícil para todos nós. Verificarmos tantos retrocessos que vêm acontecendo depois de tantos anos de luta e de avanços que a duras penas foram conquistados. O presidente da República em exercício, o deputado Rodrigo Maia, defendeu a nova versão do decreto. Não se está mexendo nas áreas que tem proteção ambiental e nem está se mudando a legislação ambiental para autorização desse tipo de trabalho. Nós também defendemos que a floresta, a região amazônica seja preservada, que a gente consiga reduzir o desmatamento e que nenhum tipo de exploração atinja a sua preservação. O deputado Nilson Leitão disse que a Frente Parlamentar da Agropecuária não está envolvida na extinção da reserva, mas defendeu as outras medidas criticadas pelos ambientalistas. A questão do RENCA, a Frente Parlamentar da Agropecuária não debateu, não foi chamado para esse debate, não participamos desse debate. Os outros temas não, os outros temas da questão ambiental, da questão dos defensivos e outras questões, é preciso modernizar, atualizar. Na terça-feira, a 21ª Vara da Justiça Federal de Brasília suspendeu de forma provisória a decisão do governo de extinguir a reserva por decreto, sem análise da questão pelo Congresso Nacional. A justiça é mesmo cega? Essa é a questão lançada pela Comissão de Direitos Humanos da Câmara. A pergunta vem ilustrada por uma história do Rio de Janeiro. Esse é Rafael Braga. Em 2013, ele foi preso com 2 garrafas plásticas. O que era pinho-sol e água sanitária virou coquetel Molotov. Em 2016, policiais teriam forjado um flagrante. 2 condenações. Ela é uma aberração, é uma anormalidade jurídica. Uma pessoa condenada por porte de artefato explosivo quando estava com uma garrafa de pinho-sol. E a segunda condenação, ela é uma decorrência normal do sistema. A maior parte das pessoas presas no Brasil por tráfico de drogas são presas assim, com base na palavra dos policiais, sem nenhuma outra prova. Então, é uma condenação que infelizmente é absurda, mas costuma se condenar assim. A história de Rafael Braga virou campanha
e símbolo. Não é uma questão do Rafael Braga. É uma questão maior do que isso. É um sistema penitenciário que não recupera ninguém, as abordagens que são brutais se o indivíduo for pobre e negro, é o fato da impunidade, porque na verdade é a impunidade que se dá, que se deixa para os ricos e pune os pobres. De um lado, a Comissão de Direitos Humanos discute saídas para o caso de Rafael. A ideia é recorrer ao Conselho Nacional de Justiça, se for o caso. Mas trazer essa história para a Câmara ajuda também no debate bem mais amplo. Qual é a justiça que temos e qual a que queremos para o Brasil? O caso Rafael Braga é o extremo oposto do caso do filho da desembargadora, que foi pego com meia tonelada de maconha e armas de grosso calibre de uso restrito das Forças Armadas, e esse cara foi libertado. No caso de Rafael Braga, não. Todos os flagrantes foram forjados, não aparece o vídeo da viatura. Por que eles não entregam o vídeo da viatura? Há um vídeo na viatura que mostra o que aconteceu. Por que eles não mostram o vídeo, já que eles dizem que Rafael foi flagrado com cocaína e com maconha? A gente percebe que o Estado Democrático de Direito está em jogo. A justiça ela tem que ter o equilíbrio, até porque é a marca da balança, e ao mesmo tempo a gente verifica a desproporcionalidade, um processo racista, que quando você é favelado, é pobre, sem dúvida nenhuma, a justiça tem um olhar diferenciado para pior. Rafael Braga continua preso. Na prisão pegou tuberculose. Os advogados dele agora pedem que a justiça solte Rafael para que ele possa ser tratado da doença. O caso do município cearense que chamou a atenção do país ao alcançar o topo da qualidade no ensino público. É Sobral, no Ceará, que passou do 55º lugar para a primeira colocação no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. O ex-prefeito da cidade explicou na Comissão de Educação o segredo dessa transformação. Em palestra na Câmara, o professor Clodoveu Arruda contou uma das experiências mais bem-sucedidas na gestão de educação no Brasil. Quando assumiu a prefeitura em 2011, Sobral estava classificado em 55º lugar no IDEB, Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. 4 anos depois, o município cearense passou para o primeiro lugar no Brasil. Mas esse trabalho começou muito antes. Em 2005, a nota de Sobral nos anos iniciais do IDEB era 4. Em 10 anos, essa nota que mede o fluxo escolar e as médias de desempenho nas avaliações subiu para 8,8. Divulgado em outubro de 2015, o Índice de Oportunidades da Educação Brasileira apontou Sobral, no Agreste Cearense, o município do Brasil que oferece as melhores oportunidades de educação de qualidade para crianças e adolescentes. 3 dos 5 melhores municípios estão no Ceará. Para o presidente da Frente da Educação, a lição que fica é a de que é preciso ter clareza das metas e liderança. Nós temos que ter um líder que inspire, né? E um líder é um secretário, é um diretor, é um prefeito, né? Que inspire a sua comunidade em busca disso. Nós temos que ter a formação de professores, né? Não só a formação inicial, mas a formação continuada também, é o estímulo para que as pessoas possam buscar, são metas claras, poucas e metas claras daquilo que se quer alcançar. Existe um ditado que diz que não existe vento bom para nau sem rumo, se a gente não tiver clareza daquilo onde que a gente quer chegar. O professor ensina que o segredo é estabelecer objetivos ousados, mas factíveis. Segundo ele, Sobral agora se prepara para metas mais ambiciosas. Onde é que nós estamos no mundo? No Brasil, nós estamos nos melhores lugares. Estamos entre os melhores municípios do Brasil, no caso concreto, o melhor IDEB do Brasil. Mas e no mundo? Nos comparando com os outros municípios de países organizados que compõem a OCDE, onde é que nós estamos? Nós queremos olhar para esse patamar porque nós queremos ser cidadãos do mundo. O ministro da Saúde, Ricardo Barros, esteve na Câmara a convite da Comissão de Seguridade Social e Família. Ele respondeu perguntas sobre a diminuição dos recursos federais enviados para o Hospital São Paulo e sobre a falta de pessoal nos hospitais federais do Rio de Janeiro. O Hospital São Paulo existe há 80 anos. É mantido pela Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp. Além de ser uma escola, faz milhares de atendimentos mensais pelo SUS.
A questão é que o hospital foi excluído do REUF, um programa de reestruturação que leva recursos do Ministério da Saúde para hospitais das universidades. O ministro Ricardo Barros disse aos deputados da Comissão de Seguridade Social e Família que o hospital ainda recebe 90% de recursos federais. Ele afirmou que suspendeu os repasses do REUF porque o hospital é administrado desde 2011 por uma organização privada filantrópica e já tem isenção de impostos. Nós fomos notificados pelos órgãos de controle de que não poderíamos pagar os 2 benefícios, que não é possível dentro da legislação. Isso está em andamento. Foi solicitado um parecer para ver se é possível alterar o entendimento de que ele não pode receber o REUF. Controladoria Geral da União, CGU, o Tribunal de Contas da União, TCU, aprovaram todas essas contas de 2010 a 2017 e o Ministério Público Federal, que é o órgão fiscalizador, está exatamente não só recomendando ao ministro que continue os repasses para garantir a saúde pública para a população, como deu um prazo de 10 dias. Outro assunto foi a situação dos hospitais federais no Rio de Janeiro, onde faltam recursos e pessoal para atender a demanda. O ministro defendeu mudanças na administração desses hospitais, que passaria a ser compartilhada. Deputados e convidados se dividiram. Esse modelo de gestão federal de hospitais que funciona nos estados é um modelo antigo, que já tem mais de 40 anos. Nós achamos, isso é a minha opinião, salvo melhor juízo, que esses hospitais devem ser gerenciados ou por estados ou municípios. Uma parte dessa rede federal já foi municipalizada há mais de uma década. E é uma verdadeira tristeza a realidade dessa rede federal que foi municipalizada. Ela está degradada, não houve investimento, são unidades que estão falidas, né? Uma boa parte está sem o funcionamento adequado. Então, tentar hoje municipalizar o que nós chamamos hoje de alta complexidade é colocar em risco o futuro desses hospitais. E vamos agora ao giro pelas comissões para saber o que mais se discutiu nesta quarta-feira aqui na Câmara. Comissão de Fiscalização Financeira e Controle realizou audiência pública sobre o montante das dívidas com a Previdência Social. Com os dados apresentados pelo governo, o presidente da comissão, deputado Wilson Filho, disse que se as dívidas fossem cobradas, a reforma da Previdência poderia ser amenizada. Os débitos com a Previdência acumulam 420 bilhões de reais. A Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional discutiu formas de restabelecer o diálogo com as forças políticas da Venezuela. Na audiência pública realizada a pedido dos deputados Nelson Pellegrino e Cristiane Brasil, o embaixador Tarcísio Fernandes Costa, do Departamento da América do Sul, Setentrional e Ocidental, classificou como regime de exceção o governo venezuelano, chefiado pelo presidente Nicolás Maduro, e teme um calote no pagamento de dívidas com empresas brasileiras. Cerca de 24 mil venezuelanos já buscaram refúgio no Brasil e cerca de 1.000 chegam todos os dias, vindos principalmente pela fronteira com Roraima. O combate ao crime de tráfico humano foi tema da audiência na Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher. Apesar de legislação recente sobre a punição a esse crime, falta investimento em políticas públicas para a prevenção, segundo os convidados da audiência. As principais vítimas são mulheres para fins de prostituição e têm a pobreza como causa mais forte. A conclusão foi dos participantes da audiência pública. De agora em diante, no dia 30 de agosto, passa a ser comemorado o Dia Nacional do Perdão. A proposta que cria a data foi aprovada esta semana no Senado. A ideia partiu da deputada Keiko Ota. Também foi a parlamentar do PSB de São Paulo que solicitou a realização da sessão solene ecumênica em homenagem ao Dia do Perdão. Sessão solene com música. Crianças do Gama, cidade que fica a 40 quilômetros de Brasília, tocaram Imagine, de John Lennon. A
deputada Keiko Ota pediu a homenagem. Ela é autora do projeto que deu origem à Lei do Dia Nacional do Perdão, que vai ser celebrado sempre em 30 de agosto. A data faz alusão à morte de Ives Ota, filho de Keiko, sequestrado e assassinado aos 8 anos de idade. Quando eu perdi meu filho, Ives, pensei que ia morrer também junto. É uma dor impossível de descrever para vocês. E meu marido ficou doente de ódio, mas nessa minha loucura, que eu chamo de fé, eu tive a compreensão de que estava no caminho certo, pois mesmo com o diagnóstico dos médicos, eu que não poderia engravidar, passaram-se 6 meses da partida do Ives, o milagre aconteceu. E eu estava grávida da minha filha Isis, e foi a nossa redenção. Foi a prova viva do poder do perdão na vida de quem se permite a viver a plenitude da cultura da paz. Keiko Ota lembrou ainda que o perdão pode diminuir casos de violência e citou números. 83% dos crimes cometidos na cidade de São Paulo são por motivo fútil e poderiam ser evitados, porque são crimes de ódio. A apresentadora Maria Paula se emocionou durante a sessão solene. É um feito realmente importante esse de tornar o dia de hoje, o dia 30 de agosto, o dia brasileiro por enquanto, mas ainda vai ser o Dia Internacional do Perdão. O cartunista Maurício de Souza participou da homenagem no plenário da Câmara. Ele esteve aqui para lançar o seu livro Maurício, a história que não está no gibi. Aos 81 anos, o pai da Turma da Mônica decidiu contar a própria história. Deu um livro assim, não é exatamente no tempo cronológico, mas a ajeitação que deu permitiu um livro fácil de ler. Eu quero que o pessoal leia com facilidade, sinta que é eu que estou falando e que aquilo tudo é verdade. Eu acho que quase tudo é verdade, mas eu estou brincando. E essa edição termina agora. Para outras informações ou para rever nossas reportagens, é só acessar nossa página na internet. O Jornal da Câmara volta às 8 da noite desta quinta-feira. Até lá, tchau!